Olá, alunos! E aí, tudo bem? Vamos lá para nossas resoluções de exercício? Então, hoje eu quero resolver com vocês exercícios que vão falar de eletrostática. E vamos começar com os exercícios de atrito, depois contato, né? E numa outra aula, o de indução. Tudo bem? Pega lá seu material, página 152, tudo bem? E vamos para o exercício número 1. Eu vou colocar ele aqui no telão para nós, ó. Vamos lá. Então é o seguinte, ó, olha o exercício aí que bonito, caiu no Enem 2018 e ele fala de um pente plástico que foi atritado com um papel toalha. Sabe quando você... tem que estar seco, hein? Sabe quando você atrita materiais? Toda vez que atritamos materiais, eles se eletrizam, eles adquirem cargas. É isso aí, adquirem cargas. As meninas, né, ou os meninos também, que têm cabelos longos, cabelos às vezes finos, quanto mais passam a escova, mais passam o pente, o que acontece? O cabelo fica arrepiado. Fica arrepiado por quê? Porque existe uma espécie de atrito, uma espécie de eletrização. E esse exercício vem falando disso daí. Olha lá o pente com os papeizinhos, né? A seguir ele foi aproximado de pequenos pedaços de papel, né, que estavam ali sobre a mesa. E esse é um fenômeno que acontece, aí os papeizinhos grudam todos ali. Observe-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados no pente, claro, como mostra a figura. Nesta situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente é o quê? Primeiro, pensa assim, o papelzinho estava em repouso. Algo tirou ele da condição de repouso, tirou o papelzinho da condição de repouso, ele foi atraído, ele foi sugado. Ao sair da condição que ele estava, o que faz isso é força. Força. Então, uma força foi aplicada a ele ali. E nesse momento chamamos de força de atração. A letra A, voltando aí para o exercício, a letra A, ele fala o seguinte, ó. Os papeizinhos foram influenciados por uma força de atrito que ficou retida no pente. A força, ela não ficou retida lá no pente, de jeito nenhum. O que ficou no pente e na outra folha foi uma troca de cargas. O pente, agora ele tem uma carga, pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, o papel, nesse papelzinho que está ali, eles estão neutros, tá? E ao aproximar o pente eletrizado, o pente que está com sobra de carga, excesso de carga, ele vai atrair. Na letra B, os papeizinhos foram influenciados pela força de resistência do ar. Olha só, a proposta é bacana, né? Mas não tem nada a ver com isso. Letra C, o pente ficou eletrizado pelo atrito com o papel toalha. O pente e o papel toalha, foi que começou o enunciado do exercício. Houve um atrito entre eles e aí alguém ficou positivo e alguém ficou negativo. Eu quero mostrar, essa é a nossa resposta. Eu quero mostrar para você o seguinte, que para chegar a esta conclusão, existe essa tabela chamada série triboelétrica. Observe também que nós temos aqui vidro, mica, lã, pele de gato, seda, algodão e ebonite. Quando você atrita o de cima com o de baixo, então o que nós vamos ter? Nós vamos ter o de cima positivo e o de baixo negativo. A ciência, a física, a química, eles estudaram para chegar. E essa série triboelétrica, ela continua. Então, um exemplo, se eu atritar o vidro com a mica, o vidro vai ficar carregado positivo e a mica negativo. Se eu pegar um vidro, um pedaço de lã e passar a lã nesse vidro, ou vidro na lã, tanto faz, lã no vidro ou vidro na lã, o vidro vai ficar positivo e a lã vai ficar negativa. Tudo bem? E voltando então no exercício, quando o pente foi atritado, eu não sei se o pente ficou positivo ou negativo, tem que olhar numa escala triboelétrica, né? E ela é grande. E daí o pente ficou com carga e os papéis que estão ali no chão, ali em cima da mesa, sem carga. Por isso houve a atração entre eles. Tudo bem?
Vamos lá para o exercício número 2, e esse número 1 aí, a alternativa é a letra C. Bom, no exercício número 2, olha que bacana, lindo exercício 2019, a VUNESP preparou esse enunciado para nós. E agora quero apresentar ele para você. Ó. Um corpo condutor que possuía carga elétrica positiva, tá lá, deixa eu me aproximar desse corpo, vem para cá, ó, olha esse corpo aqui, isso aqui, ele está carregado eletronicamente, tudo bem? E essa base aqui, ela é isolante, então ele está armazenado aqui. E o que aconteceu? Foi conectado esse fio, ó, ligou-se um fio, aqui o aterramento, fio terra. E aí ele fala assim, o corpo condutor que possuía carga elétrica positiva, e olha essa informação, 0,8 microcoulomb, tá vendo isso aqui? Depois eu quero mostrar isso aqui para você, tá? Foi aterrado, então ele foi aterrado, tá aqui, ó, tornando-se eletricamente neutro. Depois de um tempo, esse corpinho aqui ficou neutro. Para ele ficar neutro, o que será que acontece? Bom, você lembra que carga positiva, carga negativa, né? Se eu tenho só carga positiva, aproximou uma carga negativa, um positivo com um negativo, tornaram-se neutro. Então você já sacou o exercício que vai ter que encostar elétrons lá, não é isso? Agora, olha a proposta das alternativas. Sendo a carga elétrica fundamental 1,6 vezes 10 a menos 19, pode-se concluir que o aterramento, ao tornar aquele corpo lá, né, aquela esfera, ao tornar aquela esfera neutra, olha essa informação aqui, ó, neutra, o que aconteceu? Observe a alternativa A, elétrons. Teve que encostar elétrons lá, subir elétrons lá. Então a letra B, elétrons, é possível. A letra C, essa letra C, prótons, não, tira fora. Anula. A letra D, prótons, também não. E a letra E, elétrons. Isso aí. Então agora nós vamos resolver para ver entre a alternativa A, a alternativa B e a alternativa E, qual delas, aí pelos cálculos matemáticos. Vamos lá comigo, vamos para a lousa. Ó. Então é o seguinte, importante aquela informação que ele deu, que o objeto aqui estava a esfera com uma carga de 0,8 UC, microcoulomb. E aqui vamos colocar a base dela, né? E ao ser conectada aqui no fio terra, muito bem, se eu tenho um positivo sobrando, para esse positivo, para aquela carga positiva ficar neutra, vai ter que subir um elétron. Então esse elétron sobe, encosta com ele, pronto, ficou neutro. E assim vai. Eu tenho mais um positivo, sobe mais outro elétron, encosta nele, ficou neutro. E assim por em diante, tá? É um fluxo. O que está acontecendo ali? Um fluxo de elétrons. Agora vamos ao cálculo então. Essa informação aqui, essa letra aqui, o nome dela, vou escrever aqui para nós, ó. O nome dela faz parte de uma tabela, tem a tabela, a nomenclatura mili, neste caso ele é o micron. Eu vou colocar todos aqui, o nano e o pico, tá? Então só para informar, ele aqui é o micron, 0,8 micron, tá aí. Agora cada um tem uma letra e também tem um valor. A letra do mili é um eminho e que não parece o que está lá. Do micron é aquela letra estranha lá, ó, parece um U, tá bom? Aí agora o nano é a letra N e o pico é a letra P. Letra P. Muito bem, também cada um tem o seu valor. O mili 10 a menos 3, o micron 10 a menos 6, menos 9 e menos 12. Tá aí, ó. Agora vamos ao cálculo então. O que vai acontecer aqui? Tem uma equação antiga,
nós já conhecemos, que é o Kené. Muito bem, eu tenho então a carga 0,8 vezes 10 a menos 6. É o que ele quer saber, o N. E essa carga aqui, né, carga elementar, está no enunciado, ó, ele colocou aí para nós, 1,6 vezes 10 a menos 19. Muito bem. Então agora, hora da matemática entrar em ação. Aqui, ó, vai passar isso aqui dividindo, 1,6 vezes 10 a menos 19. Pronto. Faz essa divisão aqui, 0,8 por 1,6, que vai dar 0,5. Isso daqui, 10 a menos 6, sobe, 10 a mais 19, faz esse trocadilho matemático aqui, tá? N, pronto, é o que eu quero saber. Só para terminar aqui o exercício, o número de elétrons, já sabemos que estamos em busca do número de elétrons. Então, aqui vai dar 0,5 vezes 10 a mais 13, mas não é nesta configuração que está aí as alternativas. Nós vamos ter que trabalhar essa informação, aqui vai ficar 5 e aqui vai diminuir 1, vai para 12 elétrons. Está aí, essa quantia de elétrons que desceu ou a quantia de elétrons que subiu. Vamos lá, quero dar uma olhadinha nas alternativas, né? Então, sendo a carga elétrica fundamental, pode-se concluir que o aterramento, olha aquela palavrinha, aterramento. O que ele fez? O que esse fiozinho aqui fez? Ele forneceu, doou, a Terra doou, tá lá, forneceu 5 vezes 10 a 12 elétrons, tá bom? Então, houve um fornecimento. E aí, entre a letra A, que forneceu elétrons, e a letra E, se eu olhar de cima, né, o objeto recebeu 5 vezes 10 a 12. E o aterramento forneceu. Então, letra A, 5 vezes 10 a 12 elétrons. Feito? Então vamos lá, mais um exercício. Vamos para o exercício número 3. Então acompanha comigo aqui, ó. Exercício 3. 3 esferas idênticas, condutoras, estão eletrizadas, carga 1, carga 2 e carga 3. Se as 3 esferas forem colocadas simultaneamente, moçada, para um pouquinho, pega essa palavrinha lá, simultânea, simultaneamente. Essa palavrinha é a resolução do exercício. Simultaneamente em contato. A carga elétrica final de cada uma delas será, respectivamente, Q1 linha, Q2 linha, Q3 linha. Essa é a nova carga. Seus valores serão iguais a alternativa A, B, C, D e olha a letra E aí, né? Então, o que vai acontecer ali? Isso aqui, olha, elas estão longe uma da outra, carga 1, carga 2 e 3, e foram colocadas juntas, tempo, encostadas, simultaneamente. E o que vai acontecer depois? Depois que houve a somatória de cargas, nós vamos separar as cargas. Porque enquanto elas estão assim, é uma resposta, né? Depois que eu separo elas, é outra resposta. Tudo bem? Então, eu vou desenhar a primeira etapa, a segunda e a terceira, para nós entendermos bem aí a resolução desse exercício. Vamos lá, vamos comigo, vamos para a lousa então. Muito bem. Então, olha, carga 1, 3 microcoulomb. Carga 1, 3 microcoulomb e é positivo. Essa é a carga 1.
Carga 2, ele disse que vale menos 4 microcoulomb. E a carga 3, ele disse que vale 10 microcoulomb. Muito bem. Então, esse é o valor de cada carga. As 3 cargas foram colocadas simultaneamente em contato. Então vamos lá. Simultaneamente é junto. Então vamos encostar. Ao encostar essa carga nessa daqui e nessa daqui, então primeira carga, segunda e a terceira, nós vamos apenas fazer uma soma. Mais 3, né, microcoulomb, com mais menos 4, mais 10. Muito bem, fazendo então essa matemática aqui, 3 com 10, 13, menos 4, 9. A carga, neste momento, aí é importante, nesse momento que elas estão juntas, a somatória das cargas aqui vai dar um total de 9 microcoulomb. Pronto. E aí pararia o exercício. Claro que não tem alternativa e também não é isso que ele pediu. Ele quer agora quais são os seus a carga elétrica final delas. Isso propõe que elas vão ser separadas. Então vamos separar as cargas. Separando as cargas, primeiro, afasta, segundo e terceiro. Muito bem, o que vai acontecer? Vai acontecer, aqui tem que tomar um cuidado, porque o exercício não faz tratamento do raio. Se uma esfera é maior, ela vai ter mais carga. Se uma esfera é menor, ela vai ter menos carga. Mas nesse exercício, em nenhum momento ele falou do tamanho do raio. Então, as 3 esferinhas são idênticas, têm o mesmo raio. Então, quando acontece essa leitura de ter o mesmo tamanho do raio, elas são do mesmo tamanho, você apenas vai dividir pela quantia. Então, vou dividir 9 por 3. Então, vai ficar 9 dividido por 1, 2, 3, 3 microcoulomb. 3 microcoulomb e 3 microcoulomb, tá? Nós temos alternativa aí, mais 3 e menos 3. E eu vou pela qual alternativa? Bom, eu tenho aqui, esse 9 foi mais 9, mais 9, mais 3 e mais 3. Então, para o nosso exercício aí, ó, a alternativa lá, mais 3 microcoulomb, ficamos com a letra A. Tudo bem? Mais um exercício, então? Vem para cá. Olha aqui o exercício 4. 4 esferas, né? Esfera A, B, C e a esfera D, ela está pretinha aí. Dispomos de 4 pequenas esferas metálicas idênticas. A primeira delas possui uma carga elétrica de 64 picocoulomb e as demais estão neutras. Então, nós temos mais 64 picocoulomb, 0 picocoulomb, 0 picocoulomb e 0 picocoulomb. Fazemos um contato da esfera A sucessivamente com B. Pronto. Fez, acha o valor. Depois, com a esfera C. Fez, une, separa e faz com a esfera D. Então, esse exercício leva você, se você se distrair, sabe como você acaba resolvendo ele? Assim, ó. Vamos lá. Vamos para a lousa. Cuidado com a distração desse exercício. Por quê? Eu vou fazer ele aqui no cantinho, aqui, ó. Quer ver? Vou fazer ele aqui. Então, quando ele colocou que você tem uma esfera carregada, vou colocar bem aqui, ó, uma esfera carregada, 64 picocoulomb. E as outras descarregadas, 0 coulomb,
0 e 0, né? E a primeira, segunda, terceira e a quarta. Então, no momento que você faz a leitura, eu já tive essa aula, é só juntar e depois dividir. Muito bem, então vamos lá, 64, né? Com mais 0, com mais 0 Coulomb, com mais 0 Coulomb. Isso vai dar 64 mesmo. Pronto, 64 picocoulomb. Tá, aí, e tudo bem. E agora? Eu preciso separar. E ao separar, vai acontecer a divisão, 64 dividido aqui por 4, né? E você acaba escrevendo então 64, 16 picocoulomb, 16 picocoulomb, 16 picocoulomb e a última 16 picocoulomb. E você vai lá na alternativa e tem, não tem a letra B? Então, e tudo isso que eu fiz para você está errado. Entendeu? Porque agora ele está falando para fazer um contato da esfera A com a B. Não é da esfera A com o B, o C e o D juntos, no mesmo tempo. Não, ele está pedindo, olha o seu poder da leitura, ele está pedindo para você fazer a esfera A, que tem 64, com a esfera B. Então vamos juntar as duas aqui. Vai ficar 64 mais 0, que vai dar os mesmos 64, não é isso? 64 picocoulomb. E agora eu preciso dividir, porque nós vamos afastar. Ao afastar, vai ser 64 dividido por 2. 32 picocoulomb, 32 picocoulomb. Pronto, essa é a esfera A e essa é a esfera B. Prontinho. Agora, eu vou pegar essa esfera A, esquece aqui, ó, parte ele, vou pegar a esfera A, que tem 32 picocoulomb, junto com a esfera C, né? Aqui é a esfera A, aqui é a esfera C, que tem 0 picocoulomb, vamos juntar 32 mais 0, isso aqui somou, deu 32 mesmo, picocoulomb, e agora eu tenho que dividir, afastar. Ao afastar, vai acontecer a divisão das cargas. 16 picocoulomb, 16 picocoulomb. Tá aqui, essa é a esfera A e essa daqui é a esfera C. E por último, nós vamos com a esfera D. Muito bem, então agora vamos partir aqui, né? Nós vamos ter então a esfera A, que tem 16 picocoulomb, essa é a esfera A, e, vou apagar aqui, aqui nós temos a esfera D, que tem 0 picocoulomb, tá aqui, ó. Então vai ser 16 mais 0, que vai dar os 16 picocoulombs mesmo, e ao separar, ao dividir, né? Porque une, soma, separa, divide, então teremos um total agora de 8 picocoulomb e 8 picocoulomb. E a pergunta está em cima da esfera D. A esfera D está com uma carga de 8 picocoulomb. E tem a letra E, que é menos 8 picocoulomb, e a letra C, mais 8 picocoulomb. Muito bem, o sistema começou em mais, era mais essa carga. Então todo mundo aqui, olha, todas as minhas respostas serão positivas, mais 8 picocoulomb. E ficamos então com a alternativa C, mais 8 picocoulomb. Tudo bem? Bom, espero que você tenha entendido aí e vamos para o próximo. Próximo exercício, ó. Vamos lá? O próximo exercício aí do nosso material, lindo exercício. Lindo. Ele fala do eletroscópio de folha. Essa imagem não tem. A imagem do exercício é essa daqui.
ele fala do eletroscópio de folhas. Vou te explicar. Você está vendo que ele tem aqui essas duas lâminas. Deixa eu ficar do tamanho aqui do exercício. Ó. Ele tem essas duas lâminas, tá? São dois metais aqui. Isso aqui também é condutor, é um metal, ok? E inicialmente está assim. Só que se você retirar cargas aqui, ou se você colocar cargas, essas lâminas elas vão reagir. Porque essas lâminas, se elas são dotadas da mesma carga, sabe o que vai acontecer? Vai fazer isso aqui, ó, vai abrir. Por quê? Carga positiva e carga positiva, elas abrem. Carga negativa e carga negativa, elas também abrem. Quando vai diminuindo a quantia de cargas, elas vão voltando ao normal. Elas não vão acontecer isso aqui, viu? Elas não vão encostar, porque não tem condições eletrônicas de ficar uma haste positiva e outra negativa. Porque elas estão conectadas na mesma haste. É a mesma haste, tá bom? Mas aí, vamos lá para o exercício, que tem coisa bonita aí. O eletroscópio de folhas é um aparelho utilizado para detectar cargas elétricas, se é positiva ou negativa, a presença de cargas. Ele é constituído de uma placa metálica que é ligado através de uma haste condutora elétrica. As duas lâminas metálicas finas e bem leves. Claro, são bem fininhas, bem leve, porque elas têm que ser sensíveis. Se as duas lâminas estiverem fechadas, quer dizer, fechadas, mas não encostadas, tá? Entenda-se bem, fechadas, elas não vão encostar aqui, elas só vão afastar, tá? Indica que o eletroscópio está descarregado. Figura número 1. E abertas, indica a presença de cargas elétricas. Muito bem. Então, deixa essa imagem por enquanto aqui e vamos lá. Olha o que eu tenho aí. Então, eu fiz uma animaçãozinha para nós que é o seguinte. Escrevi aquela equação lá, E que é igual a H vezes F. Sabe por quê? O que foi injetado nessas placas? Foi injetado nessas placas radiação ou luz, ou uma frequência ultravioleta, tá? UV. Então tá lá, olha a frequência UV chegando. Só que quando ela chega, parte absorve e parte reflete. Só que a hora que ela reflete, ela arrancar desta placa uma porcentagem de elétrons. Uma porcentagem de elétrons. Agora eu quero explicar para você por que ela suga essa quantidade de elétrons da placa. Quero voltar aqui então, ó. Então é o seguinte, nós temos aqui o espectro eletromagnético. Deixa eu sair da frente aqui. Ó, esse espectro eletromagnético, se você observar lá nas cores, lá na parte visível, vai lá comigo, lá na parte visível, o que você vai ter lá? Você tem o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil, violeta e o ultravioleta. Quando você olhar aqui embaixo, essa partezinha de baixo, tá vendo que está escrito lá quilohertz? Deixa eu me aproximar lá, dessa partezinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Quilohertz, megahertz, giga, tera e assim vai aumentando. Isso aqui é frequência. Então, essa frequência ela vem aumentando cada vez mais na escala de 1000, 1000 vezes maior do que a anterior, 1000 vezes maior do que a anterior. Quando ela chegar aqui em cima, né, antes do raio-x, mas lá na sequência do ultravioleta, a frequência é muito alta. Frequência alta, olha a equação que eu coloquei aí. Se o F de frequência aumenta, a energia também aumenta. Se a energia aumenta, o poder de executar o trabalho aumenta e aonde tem a realização de uma força. E força altera algo. Então, energia, a letra H não preciso me preocupar que é uma constante de Max Planck. Então, posso ficar sossegado. Vou me preocupar com o F. A frequência aumenta, a energia aumenta. Então, a luz violeta ou ultravioleta, ela tem uma frequência alta, então um poder energético alto. E energia você tem a possibilidade de realizar trabalho. E trabalho é força vezes
um deslocamento, então você tem a força atuante. Então vamos lá para o eletroscópio. E daí, o que vai acontecer com ele? Vai acontecer que no momento em que ele leva elétrons embora, ele não leva prótons, os prótons não saem da matéria, ele leva elétrons embora, as perninhas aqui, as hastes, elas vão abrir mais ainda, tudo bem? Então o exercício, a resposta dele aí é a letra B, que aumenta, vai abrir mais isso, aumenta, pois a energia dos fótons, como você pode chamar também, chique chamar isso, né? Fótons da luz violeta, é capaz de arrancar alguns elétrons da placa. Ali saiu, tá erradinho ali, arrancar, né? Faltou emendar ali, arrancar, tá bom? É capaz de arrancar alguns elétrons da placa. É essa a nossa alternativa aí do exercício aí. Tudo bem? Espero que você tenha entendido aí os 5 exercícios e bora estudar, gente, né? Bora estudar porque não tem jeito. É isso aí. Feito? Valeu, um abraço. Eu volto com exercícios de indução, tá bom? Fui!